Oi, gente, vocês se lembram que o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, acusou Jair Bolsonaro de ter interferido na Polícia Federal, de ter querido mexer para proteger certas pessoas e ter feito interferências no andamento da Polícia Federal? Pois bem, o ministro Alexandre de Moraes determinou, nessa quinta-feira, que a Polícia Federal vai colher o depoimento de Jair Bolsonaro em 30 dias, no âmbito do inquérito que apura a suposta interferência política do presidente na instituição. O interrogatório, ou seja, Bolsonaro vai ser interrogado pela Polícia Federal, pelo menos é isso que está prevendo o ministro do Supremo, vai ser presencial. Ele não vai poder fazer por escrito, né? Isso vem um dia após o Bolsonaro mudar a estratégia e pedir ao STF para depor pessoalmente, né? A corte analisaria nessa quarta uma solicitação dele depor por escrito. Porém, com mudança de posicionamento, a apreciação por escrito foi cancelada e ele vai depor pessoalmente, né? Olha só o que escreveu o Moraes no seu despacho. Determina a Polícia Federal que proceda mediante comparecimento pessoal e prévio, ajuste de local, dia e hora, à oitiva do presidente Jair Messias Bolsonaro, no prazo máximo de 30 dias. Ou seja, ele tem 30 dias para depor. Nos bastidores tem uma especulação que talvez Bolsonaro tenha utilizado essa estratégia, pois se o julgamento dessa quarta acontecesse e fosse determinado que ele prestasse o depoimento pessoalmente, ou seja, ele manda por escrito, mas aí vem a determinação que tem que ser pessoal, isso abriria um precedente para que ele não pudesse depor por escrito em outros inquéritos. Que ele não é o único inquérito, não é esse, que ele está sendo investigado por ter interferido, né, pelo menos a suspeita de ter interferido na Polícia Federal. Né? A advogada criminalista Jéssica Bold, que foi consultada pela revista Fórum e é colaboradora da Metzger Advocacia, explicou que não há em nosso ordenamento jurídico previsão legal para manifestação por escrito para investigado. Ou seja, como ele está sendo investigado, ele não pode mandar uma resposta por escrito. Né? Inclusive, convenhamos que pode ser uma coisa, inclusive, que ele não escreveu. Né? Assim, o presidente será interrogado nos termos do artigo 185 e seguintes do Código do Processo Penal sobre os fatos que ensejam a investigação e terá a faculdade de responder o que for perguntado ou de permanecer em silêncio. Vai ser interessante se ele permanecer em silêncio, né? Essa investigação, ela finalmente se encontra perto do seu final, né? Ela tem a ver com as denúncias do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, né, sobre interferência de Bolsonaro na PF. Ela corre desde abril de 2020, eu fiz vídeo sobre isso na época, e foi prorrogada inúmeras vezes, parece que nunca acaba. Né? A abertura de inquérito junto ao STF havia sido solicitada pela Procuradoria-Geral da República. Moro acusou, vamos lembrar, o presidente ter trocado o comando da Polícia Federal para conseguir acesso às investigações do órgão, de modo a proteger familiares e aliados políticos das investigações. E na época as provas disso me pareciam muito boas, embora eu não nutra nenhuma simpatia pelo Sérgio Moro, as acusações dele pareciam que tinham razão nesse caso. A gota d'água foi a demissão do delegado Maurício Valeixo, indicado do Moro, né, que tinha sido escolhido por Moro para a direção geral da instituição. E o Bolsonaro não gostou e jogou Valeixo para fora. Segundo a advogada Jéssica Bold, o depoimento de Bolsonaro à Polícia Federal é um indicativo de que a investigação pode estar próxima a ser concluída. Né? O interrogatório, quando não se há outra prova a ser produzida, é o último ato a ser praticado antes de serem encerradas as investigações. Ou seja, Bolsonaro estaria sendo chamado para ser interrogado porque as provas já teriam sido acumuladas. Né? E aí você, com as provas na mão, você interroga o suspeito. Aliás, isso está me lembrando o jogo L.A. Noire, que é um jogo de detetive, né, que eu joguei há muitos anos atrás, que você faz justamente isso. Você coleta as provas todas e quando você está em posse das provas, das evidências, aí você parte para o interrogatório do suspeito. Né, e fica prestando bastante atenção na face, nos trejeitos, para ver se tem alguma pista, se ele está dizendo a verdade ou mentindo, né? Então, além de responder as perguntas que lhe forem feitas, também poderá defender-se sobre fatos e acusações feitas pelo ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro.
Isso significa dizer que a autoridade pode estar prestes a concluir as investigações para verificar se há indício de autoria e prova de materialidade de que o presidente Jair Bolsonaro tenha interferido politicamente na Polícia Federal e cometido uma série de outros crimes comuns, como, vamos à lista, falsidade ideológica, coação no curso do processo, advocacia administrativa, prevaricação, obstrução da justiça e corrupção passiva privilegiada, todos indicados pela PGR. Isso pode levar Bolsonaro a ser afastado. De acordo com a criminalista Jéssica, caso o inquérito do STF confirme que Bolsonaro, de fato, interferiu politicamente na Polícia Federal, a PGR poderá apresentar denúncia contra o mandatário, que deverá ser autorizada pela Câmara dos Deputados para o avanço das acusações. A probabilidade do PGR fazer isso, hoje, eu classifico como baixa. Mas, enfim, vamos ter que aguardar a conclusão das investigações. Por quê? Porque Bolsonaro que indicou o presidente da PGR e a gente sabe que ele age, em geral, para proteger o Bolsonaro. Né? Se a Câmara autorizar, o STF irá decidir pelo recebimento ou não da denúncia. Assim, aceita a denúncia, o presidente será afastado por 180 dias. Se for uma decisão que recair sobre o STF, aí a probabilidade disso acontecer aumenta um pouco, né? E passará a responder por processo criminal. Aí, finalmente, Bolsonaro estaria respondendo por processo criminal e ele poderia ser condenado, eventualmente, pelos crimes imputados. Ao todo, Jair Bolsonaro é alvo de 4 inquéritos no STF e de 8 ações que tramitam no Tribunal Superior Eleitoral. Mas ainda temos muitas dúvidas sobre o resultado desses processos. Olha, eu entendo que se estiver perto de terminar pelo menos esse processo, que termine, que Bolsonaro seja interrogado e caso as evidências sejam robustas de interferência na Polícia Federal, como elas parecem ser, e pareciam desde o início ser, que ele interferiu na Polícia Federal para proteger os seus familiares, e indícios disso existem aos montes, inclusive com gravações, não é? Dele dizendo que iria substituir, tal. Eu espero que finalmente essas pessoas sejam punidas. Mas no caso do Brasil, nós vivemos em um país que, lamentavelmente, nós não podemos ter essa confiança tão grande assim nas instituições. Né? Nós temos que ter cautela e noticiar e refletir sobre essa etapa nesse momento, que é que Bolsonaro foi convocado para ser interrogado pela Polícia Federal. Eu tenho muita curiosidade eu gostaria muito de ver quais são as provas que a Polícia Federal vai apresentar sobre o caso. E entendo que seria muito bom se elas fossem públicas, porque o povo brasileiro tem o direito de saber se o presidente da República interferiu na Polícia Federal para proteger amigos, aliados, né, e parentes. É o que eu tinha para falar sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobino, canal A Nova Máquina do Tempo. E a gente se vê em breve em outro vídeo. Sempre se lembrando que no comentário fixado tem sempre as informações sobre meu novo curso, meu livro e as fontes para o vídeo. Um abração, gente, e até breve. Tchau, tchau.